não vale a pena. Socorre e serás socorrido. Perdoa e a misericórdia divina se compadecerá de ti. Não guardes mágoa no coração. Não vale a pena viver em função do revide. Somente a força do bem consegue se opor com êxito à força do mal. Esquece a maledicência. Quem te critica não é melhor. Toda semente produz conforme a espécie. As opiniões se modificam com o tempo. Persevera no cumprimento do dever. Na experiência terrestre, ninguém se exime da prova. Todos aprenderão com o sofrimento. Ama e não te arrependerás. Olá, meus queridos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Meus queridos, hoje nós vamos falar de um assunto que acredito que a maioria da população mundial está passando nesse momento, que é o medo. Mas o que é o medo? O medo, ele não é uma emoção patológica. Ele não é algo que você sente, toma uma cápsula, uma droga e se livra desse problema. O medo, ele é um estado progressivo, né, de insegurança, de angústia, de impotência, de algo que está iminente de acontecer e que nós gostaríamos de evitar, né? Segundo a psicociência, este é a característica do medo. E esse medo é algo universal que atinge a todas as criaturas, a todos os seres vivos. Mas esse medo que nós vamos falar hoje é o medo da morte. O porquê que nós, criaturas humanas, temos tanto medo da morte. No livro O Céu e o Inferno, do nosso querido Kardec, ele nos diz que o medo da morte, ele deriva de um instinto de conservação comum a todos os seres vivos. E esse medo é necessário enquanto a criatura humana não consegue e não entende, não obtém o esclarecimento sobre a vida futura. E esse medo, ele é necessário porque ele funciona como um freio. Porque sem esse freio, que é o medo, muitas criaturas seriam levadas, né, da vida terrena prematuramente. E muitos negligenciariam também a importância, né, do trabalho que aqui vieram desempenhar nesta vida terrena. E à medida que o homem vai se esclarecendo sobre a vida futura, à medida que o homem compreende a existência da vida após a morte do corpo físico, essa preocupação com a morte, ela vai diminuindo. Então, é importante que nós tenhamos em nossa mente que esse medo, ele é comum, ele é inerente a todos os seres vivos. Gandhi, né, nosso pacifista, né, grande espírito que habitou a Terra, ele dizia o seguinte: quem venceu o medo da morte, venceu todos os outros medos. Porque a nossa vida é o bem mais precioso que o homem tem sobre a Terra. Deixando claro, gente, que quando a gente fala homem, nós estamos nos referindo à humanidade, né? E isso inclui homem e mulher, né? Então, Gandhi diz que quem venceu o medo da morte, venceu todos os outros medos. Por quê? Porque o bem mais precioso que o homem tem na vida, na Terra, é a sua vida. Então, se conseguirmos dominar esse medo, se conseguirmos vencer esse medo, não temeremos mais nada. No item 941, 942 do Livro dos Espíritos, do nosso querido Kardec aborda esse tema, né, com a espiritualidade,
E eles nos dizem o seguinte, que não é muito correto esse excesso de medo que o homem tem da morte. Porque isso deriva de uma falta de crença na vida futura. Porque o homem que tem medo da morte é porque ele não crê no futuro. Ele não acredita na continuidade da vida. Então, é preciso entender, né, que na nossa vida, a humanidade, podemos dividir, né, em dois tipos de homem. O homem carnal, que é aquele que leva todo o seu esforço, que leva toda a sua existência voltada aos prazeres da matéria, voltada aos prazeres da carne. E ele coloca ali toda a sua energia em satisfazer essas necessidades. A sua felicidade está em satisfazer todos os seus gozos terrenos, em satisfazer todas as suas vontades, os seus desejos, e ele não mede esforço para que isso aconteça. E para essa criatura, o advento da morte, ele vem como um corte, né, nessa sua pseudo-felicidade. Ele tem tudo o que ele gostaria de ter na Terra. Ele desfruta de todos os prazeres que ele consegue alcançar. A certeza, a dúvida sobre algo que possa lhe podar, que possa lhe suprimir esses prazeres, para ele é motivo de grande angústia. E por isso ele tem medo. Porque ele leva a sua vida focada na certeza de que morreu, acabou tudo. Né? De que a morte é o fim de tudo. E nós temos, por outro lado, o homem que nós podemos chamar de homem moral, que é aquele que se eleva acima das necessidades criadas pelas paixões. Então ele consegue levar uma vida com serenidade, com moderação, focado não só na satisfação das suas necessidades materiais, mas principalmente na elevação da sua moral e na sua elevação espiritual. E com isso ele consegue ter uma vida mais serena, mais tranquila, e essas preocupações da matéria não lhe causam mais tanto desespero. E o medo do futuro, o medo do desconhecido, ele traz também na criatura humana lembranças que vêm lá da nossa infância. Quem de nós nunca ouviu, quando criança, né, nossos pais, nossos avós, dizerem, olha, se você for bonzinho, quando morrer você vai para o céu. Se você não for bonzinho, quando você morrer, você vai para o inferno. Né? Então, um homem que leva uma vida desregrada, que leva uma vida não pautada, né, pela honestidade, né, pela lisura. Imagine uma criatura dessas, o quanto medo, né, a morte não lhe causa. O medo de repente, se deparar, se defrontar, né, com o inquisidor, lhe apontando todos os seus erros, todos os seus defeitos, e lhe cobrando dívidas de uma vida passada. Então, para essas criaturas, causa um grande temor. Então, o medo da morte é algo que chega a ser pavoroso. Então, nós temos que ter, né, a consciência de que a morte, como diz Emmanuel, no livro Consolador, ela é apenas uma mudança de plano. Nós mudamos do nosso plano físico para o plano espiritual. E isso não nos livra das nossas enfermidades e nem das nossas virtudes. Né? O que tivermos feito de bom, o que tivermos feito de mal, levaremos conosco. A nossa personalidade, as nossas virtudes,
os nossos defeitos, nós levaremos conosco. Em suma, continuaremos a ser os mesmos que somos hoje, apenas, né, libertos dessa capa grosseira que é o nosso corpo físico. Então, esse medo da morte causa nessas pessoas esse temor, né, que é o temor do confrontamento com os seus próprios erros, com os seus próprios defeitos. E por que algumas pessoas não demonstram esse medo? Porque alguns, porque já têm o conhecimento, né, e acreditam na existência da vida futura, porque não basta conhecer, é preciso acreditar, né, é preciso crer que realmente existe, a nossa vida continua em espírito após o desencarne no nosso corpo. Porque às vezes você comenta com alguém e fala, olha, a vida depois da morte continua. A pessoa diz, ah, beleza, já ouvi falar. E fica por isso mesmo. Ela sabe, ela ouve, mas ela não acredita. Então é preciso, além de conhecer, além de saber, é preciso acreditar. E, por outro lado, o medo, à medida que o homem vai tendo essa certeza, vai tendo esse conhecimento da continuidade da vida, essa preocupação com a morte, ela vai diminuindo. Isso não quer dizer que quem não tem medo da morte é sinônimo de evolução espiritual. Porque há muitas criaturas no nosso mundo terreno que não temem a morte e nem por isso possuem uma elevação moral, uma elevação espiritual. Um criminoso, por exemplo. Um criminoso que põe uma arma na cintura e sai para cometer os seus crimes, ele sabe que ele pode tanto ter que matar alguém, ou ele sabe que, porventura, a sua vida pode ser tirada. Então ele vai por tudo ou nada. Então ele não teme a morte. E nem por isso ele tem uma elevação espiritual. Um esportista, um atleta, praticante de esportes radicais, um alpinista, um paraquedista, um corredor de Fórmula 1, por exemplo, são pessoas, né, são atletas, que em busca da adrenalina expõem as suas vidas e nem por isso, né, eles são pessoas que têm uma elevação espiritual. Nós temos a história do nosso Chico, que ele mesmo, né, nos contou, que muitos devem conhecer, que Chico, numa viagem de avião, né, ele passou por uma turbulência muito grande, e todo mundo no avião desesperado, todo mundo gritando com medo, e Chico começou a gritar também. Ah, socorro, me acudam, valha-me Deus, socorro. E Emmanuel, o seu mentor, que estava sempre com ele, apareceu e disse, que isso? Né? Que gritaria é essa? Que algazarra é essa? E o Chico falou, socorro, me ajude. Você não está vendo que o avião pode cair e todos nós vamos morrer? E Emmanuel virou-se para o Chico e falou, mas isso não é um privilégio só seu, né? Você está assustando o pessoal, está assustando os outros passageiros. Se tiver que morrer, então morra com educação. Então vocês vejam que Chico, nos momentos desse fato, já tinha conhecimento da vida futura. O Chico já tinha consciência da continuidade da vida futura. E mesmo assim, naquele instante, né, na iminência de algo que poderia acontecer e atentar contra a sua vida, ele também sucumbiu por alguns instantes ao medo da morte. Para vocês verem que, então, que esse medo, ele é muito comum, né? Ele é inerente a todas as criaturas. Então nós temos que perceber e focar a nossa existência na nossa elevação moral, na nossa vida espiritual, que é a verdadeira vida. Tem um trecho da oração de São Francisco de Assis, onde ele nos diz, é nascendo que se morre, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Então olha só que interessante
né, esse trechinho da oração de São Francisco. É nascendo que se morre. Então, se você partir desse princípio, né, se nós observarmos que a nossa existência terrena, ela é passageira, que nós estamos aqui de passagem, que nós viemos aqui para viver uma experiência terrena, que ela vai durar, né, cada um segundo a sua trajetória de vida, cada um segundo a sua história encarnatória, 80, 85, 90 anos, e partindo e observando esse trecho da oração de São Francisco, nós poderemos dizer que nós começamos a morrer no dia em que nascemos, porque ela é uma contagem regressiva. No primeiro dia de nossa existência, nós já sabemos que um dia nós partiremos. Então é uma contagem regressiva. Então esse medo exacerbado da morte, ele limita as nossas ações, ele limita, né, o foco da nossa existência. A morte, ela é inerente aos seres humanos, ela é inerente aos seres vivos. Desde antes de encarnarmos, desde antes de iniciarmos a nossa existência, nós já sabemos que um dia daqui partiremos. É como se um filho, um parente, um amigo, fosse fazer um intercâmbio num país distante. Ele vai com o propósito de passar algum tempo, com a certeza de que após esse tempo ele retornará. Assim é a nossa encarnação. Nós encarnamos com o nosso histórico encarnatório, com o nosso histórico de vida, com o objetivo definido para cada um de nós. E assim, quando terminarmos esse nosso período encarnatório, retornaremos à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, levando conosco as nossas enfermidades e as nossas virtudes. Joana de Ângeles, nossa irmã, que se encontra no plano espiritual e que muito nos auxilia na nossa existência, nos nossos trabalhos espirituais, ela nos diz o seguinte: ninguém pode driblar a morte, por mais que intente, mas nós podemos e devemos nos esforçar para voltarmos ao mundo maior em melhores condições. E como nós faremos isso? Mantendo o foco da nossa existência, tendo a ciência e a consciência do que aqui viemos fazer. Nós não estamos aqui na Terra, nós não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais que estamos aqui na Terra vivendo uma experiência material. Aqui viemos para trabalhar, aqui viemos para estudar, aqui viemos para evoluir. Como? Nos redimindo dos nossos erros, nos redimindo dos nossos defeitos, buscando a nossa reforma íntima, buscando praticar as leis de amor e de caridade que o nosso Mestre Jesus veio nos trazer. É assim que nós vamos nos encontrar as condições e as ferramentas para voltarmos ao nosso mundo, que é o novo mundo espiritual, em melhores condições. Então, o medo da morte, ele se justifica no sentido em que ele nos limita e ele poda os nossos excessos. Imaginem se o homem não tivesse medo de nada. Imaginem a catástrofe que seria. Como seria o nosso mundo se não fosse o advento do medo? Imagina, o homem não tinha medo de nada. Vamos escalar uma montanha. Todo mundo ia. Quantos não sucumbiriam? Quantos não se entregariam aos vícios? Quantos não se entregariam aos excessos de todo tipo? Das drogas, do álcool, do sexo, do crime? Entregue a todo tipo de paixões. E aí,
O medo, ele vem justamente para trazer esse freio, para trazer o homem à consciência de que há algo mais. E à medida que o homem vai obtendo essa compreensão e essa certeza de um amanhã melhor, ele vai perdendo esse medo. Porque ele vai entendendo que essa nossa vida é uma vida temporária, é uma vida passageira. É importante frisar que não é que essa vida material não tenha importância. Importância é diferente de prioridade. A nossa vida material é importante. Nós estamos no mundo, nós temos que viver no mundo. Nós temos que satisfazer as nossas necessidades físicas. Nós temos que satisfazer as nossas necessidades materiais. Mas nós temos que priorizar aquilo que é verdadeiramente importante. E o que é importante? É a nossa vida espiritual, é a nossa elevação moral. Nós estamos passando aí por um processo de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento, com o advento aí dessa doença terrível, dessa pandemia. E acredito que a maioria da população mundial está com medo. Medo de adquirir essa doença e, consequentemente, poder vir a desencarnar. Medo de um familiar, de um parente, de um amigo, também adquirir essa doença e vir a desencarnar. Então, o que nós diríamos para essas pessoas no momento de tanta angústia e de tanto desespero? Que elas precisam acreditar, que elas precisam ter fé. A nossa vida tem que ser pautada numa tríplice coluna: fé, esperança e caridade. Fé, porque a fé nos dá certeza do futuro, a certeza da perpetuidade da vida após a morte do nosso corpo físico. Esperança, porque a esperança nos faz esperar uma vida melhor, porque a vida continua. Nós teremos oportunidades futuramente, numa outra existência, de buscarmos atingir os objetivos que não conseguimos nessa existência. Nós teremos oportunidade, numa outra existência, de nos redimirmos dos erros que cometemos nessa ou em outras existências passadas. Nós teremos oportunidade de alcançar a nossa elevação, o nosso progresso moral, a nossa elevação espiritual em outras existências que teremos pela frente. Porque a vida prossegue, o nosso corpo perece, mas a vida continua. E teremos oportunidade de reencarnar neste mundo ou em outros mundos, semelhantes ao nosso, porque os mundos são solidários. Então, se não reencarnarmos na Terra, reencarnaremos em outros mundos semelhantes a essa. E seguiremos a nossa jornada, buscando a nossa evolução, buscando o nosso progresso, buscando nos redimir de tudo aquilo que nos atrapalha, que não nos deixa avançar. Então, esperança é a certeza desse futuro. E caridade. Por que a caridade? Porque a caridade é o veículo que nos move para o progresso. É o veículo que nos move para a nossa evolução. E através da caridade, praticando a caridade, quando chegarmos no outro plano, não temeremos o olhar de ninguém. Porque teremos a certeza de termos tido uma vida digna, uma vida voltada para o bem, voltada para aquilo que Jesus nos ensinou. Então não temeremos mal algum. Eu li uma frase muito interessante, que eu não me recordo agora de qual livro foi, que ele dizia o seguinte: só teme a morte quem não teve uma boa vida. Olha que interessante. Só teme a morte quem não teve uma boa vida. Mas em que sentido? No sentido de, se nós levarmos uma vida dedicada totalmente à matéria,
encontraremos após a morte do corpo físico? O que encontraremos quando regressarmos à pátria espiritual, se não nos depararmos, né, como num espelho, diante dos nossos próprios erros? Que angústia, né, nos alimentará naquele momento de vermos quanto tempo nós desperdiçamos da nossa existência. Ao passo que aquele que leva uma vida digna, aquele que leva uma vida voltada ao bem, voltada ao amor ao próximo, voltada à caridade, voltada à busca, né, pela sua reforma íntima, esse vai temer o quê? Ele não tem o que temer, porque ele sabe que partirá daqui com a certeza de o dever cumprido, com a certeza de que ele fez o máximo que poderia para atingir os seus objetivos, com a certeza de que se ele não fez o máximo que ele poderia fazer de bem, o máximo que ele poderia fazer pelo próximo, ele também não fez muito mal. Ele também não errou em excesso. Então, nós temos em nossa mente que o medo da morte, ele é bom, né? No sentido de que ele nos limita os nossos excessos. Mas aquele que crê em Deus, aquele que crê no amanhã melhor, ele não teme a morte. Porque nós sabemos que a morte, ela é só uma mudança de plano. A mudança do plano físico para o plano espiritual. Então devemos focar a nossa existência e dar à nossa vida o valor que a nossa vida merece. Devemos viver intensamente, sim. Devemos buscar, né, valorizar a nossa vida. Porque a vida é o bem mais precioso que nós temos. Então temos que viver intensamente, temos que buscar trabalhar, temos que buscar estudar, temos que buscar evoluir, para que quando chegar o momento da nossa partida, né, partirmos e chegaremos ao plano maior, melhores do que quando aqui adentramos. E lembrar, né, que a morte, ela é o ciclo da vida. Ela é um ciclo que todos os seres vivos um dia passará por ele. E que a morte não é o fim. A morte é sinônimo de transformação. Vamos analisar uma árvore frutífera. Para que uma árvore brote, é preciso que a semente morra. A semente morre para nascer a árvore. Da árvore nasce uma flor. A flor morre para gerar o fruto. O fruto morre para gerar uma outra semente, que irá morrer para gerar uma outra árvore. Então é um ciclo de transformação que não acaba. Assim também somos nós. Nós encarnamos com um propósito evolutivo, seguimos a nossa jornada terrena, né? Acertamos, erramos, aprendemos, não aprendemos, evoluímos, buscamos o nosso progresso. Uma hora partiremos. Outra coisa, há muitas dúvidas a respeito do que fazer no momento da morte. Há muitos espíritas que, mesmo tendo o conhecimento e a certeza do amanhã melhor, ainda tem dúvida se deve ou não chorar, né, no momento da morte, na despedida de um ente querido que partiu. Ora, o espírita não tem sentimentos, o espírita não ama, então por que não choraríamos? Por que não demonstraríamos a nossa tristeza pela partida de um ente querido? Como é que você vai chegar para uma mãe espírita que perdeu o seu filho e dizer para ela: olha, você não pode chorar porque você é espírita? Não, choremos sim, demonstremos sim toda a nossa emoção, toda a nossa tristeza,
todo o nosso sentimento, mas jamais deixemos que essa nossa tristeza, que essas nossas lágrimas se transformem em revolta contra a providência. Chorar, sim. Entristecer, sim. Mas com a certeza de que aquele nosso irmão, que aquele nosso parente, que aquele nosso amigo, que aquele ente querido, seja quem for, que partiu, vai partir, né, para a pátria maior. Um dia, com a certeza, nos encontraremos novamente, reuniremos novamente a nossa família na pátria espiritual e quem sabe um dia retornaremos para cá, juntos novamente. Então, antes de temer a morte, temamos a vida indigna, temamos a vida errada, temamos a vida dominada pelos vícios, temamos a vida que não nos acrescenta nada, que ao invés de nos elevar, ela nos rebaixa e não nos deixa caminhar rumo à nossa evolução, rumo ao nosso progresso. Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Temamos a morte, sim, né? Porque ninguém quer morrer. Eu não tenho medo da morte, mas eu não quero morrer não, eu quero ficar aqui, né? Ninguém quer morrer. Então, a morte, ela é só uma mudança de estágio, né? Ao qual um dia todos nós alcançaremos e ao qual todos nós superaremos, com força, com esperança, com confiança, em fé. Aquele que crê em Jesus, nosso Mestre, aquele que crê em Deus, nosso Pai, não teme a morte e não teme nada, porque crê no futuro melhor. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Então agora quero convidar todos vocês a elevar o pensamento a Jesus, nosso Mestre maior, agradecer ao nosso Mestre amado por mais um dia de nossa existência terrena, agradecer pela nossa saúde, agradecer pelo ar que respiramos, agradecer por aquela dor que às vezes nos acomete, mas que nos faz refletir nos caminhos que estamos seguindo. Vamos pedir a Jesus que derrame sobre nós as suas luzes de amor, de bondade, de paz, para que a humanidade possa compreender de uma vez por todas qual o sentido e qual o objetivo da vida, do porquê aqui estamos, da necessidade da união, da importância e da necessidade de darmos as mãos e seguirmos adiante, porque aqui estamos com o mesmo objetivo, e que é a união, o amor e a interação entre todos é o que fará de nós um mundo melhor. Então que Jesus nos ilumine, nos proteja e nos ampare, para que consigamos superar as nossas dificuldades, lutar contra as nossas más tendências, superar os nossos defeitos, para assim alcançarmos uma posição melhor na pátria maior. Que a luz e o amor de Jesus nos ilumine, nos proteja e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.